Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho de regra de L'Hopital. Bom, a regra de L'Hopital nada mais é do que uma aplicação da derivada onde eu tenho uma determinação, tá? De zero sobre zero ou infinito sobre infinito no meu limite, tá? Quando lá a gente calcula limite indeterminado, que dá zero sobre zero, e se eu fizer a derivada, é uma maneira de eu estar usando através da derivada. Então, se eu tenho lá, ó, limite de f, limite de g igual a zero, e se eu fizer a divisão, a derivar f, derivar g e dividir, eu tiver um valor diferente de zero, tá? Mas lembrando que sempre aqui, ó, meu denominador tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, posso aplicar de novo o L'Hopital mais de uma vez, ok? Então, aqui, aí o que acontece? O limite da função da divisão de f, g é igual ao limite da f' dividido por g'. O mesmo ocorre se eu tiver que a minha função, para um determinado ponto, vá para infinito, tá? Então, a minha derivada, se eu usar as derivadas do numerador e denominador, e eu tenho, claro, que sempre considerando que a g' seja diferente de zero, eu tenho que o limite de f dividido por g vai ser igual ao limite de f' dividido por g', que vai ser um L qualquer. Isso aí. Esse limite inicialmente aqui, ele tem que ser infinito sobre infinito, no caso. E aqui em cima, zero sobre zero. Então, são as duas condições de indeterminação que eu posso aplicar L'Hopital. Qualquer uma outra, eu preciso transformar em uma dessas duas para que eu consiga resolver meu limite, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, se eu tiver o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando o x tende a 1, calculando o valor numérico da função, eu vou ter 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Então, eu vou ter 0 sobre 0, é uma indeterminação. Posso resolver usando técnicas de fatoração ou usando L'Hopital, tá? Por L'Hopital, o que eu vou fazer? Eu vou derivar numerador e denominador. Então, esse limite vai ser igual o limite da derivada de x ao quadrado, menos 1, que é 2x, dividido pelo a derivada de x menos 1, que é 1. Tá? E meu x continua tendendo a 1. Bom, aqui o que eu venho? Se eu vier calcular agora direto, eu vou fazer o quê? 2 vezes 1, dividido por 1, eu vou ter que... Aqui eu tenho 2, 2 dividido por 1 é 2. Então, esse limite dessa função aqui, que inicialmente é indeterminado, eu cheguei que é 2, ok? Então, aqui, ó, esse x ao 2x aqui, ele é a derivada da minha funçãozinha ali, que é x ao quadrado menos 1. E o meu 1 aqui é derivada de uma funçãozinha g, que é x menos 1, ok? Então, ele é derivada das funções. Lembrando que sempre eu vou estar derivando o numerador e derivando o denominador, tá? Se eu derivar aqui, ó, minha função g, e aqui eu tenho a derivada da minha função f, tá? Então, é isso que a gente faz, ok? Aqui é a mesma coisa. Se eu for calcular direto, eu vou ter 0 ao quadrado sobre 0, que é 0 sobre 0. Também eu tenho uma determinação. Se eu for calcular agora usando o L'Hopital, o que eu vou fazer? Eu vou derivar numerador e vou derivar denominador. Então, eu tenho que o limite de x ao quadrado sobre x, quando x tende a 0, eu vou fazer a derivada de x ao quadrado. Então, aqui eu vou chamar essa funçãozinha aqui, ó, de f, essa de g, e aqui eu vou derivar, vou achar minha f'. E pra cá eu vou achar a minha g', tá? Então, vou ficar assim, ó, derivada de 2x ao quadrado, eu tenho 2x. Derivada de x, eu tenho 1. Para x tendendo a 0. Calculando
Agora, aqui o limite, eu tenho 2 vezes 0 dividido por 1. Como o denominador aqui, olha, é diferente de 0, eu calculo, vai ficar 0 sobre 1, o limite é 0, ok? E só lembrando que aqui, ó, eu tenho a derivada de f, e aqui eu tenho a derivada de g, tá? Chamei essa de f, essa de g. Ou aqui ficou escondidinho o meu f. Ok? Então, aqui a gente calcula o limite usando derivada de forma simples. Ó, vamos mais um exemplozinho aqui, ó. Calculando o limite, eu vou ter o quê? 2 vezes 0, 0. Aqui eu tenho elevado a 0, que é 1, 1 menos 1 vai ser 0, indeterminação. Então, eu vou usar L'Hopital para estar me ajudando a fazer essa derivada. Então, esse limite. Então, vamos lá, usando as derivadas. Eu tenho 2x elevado a x menos 1, quando o x tende a 0. Eu vou chamar essa funçãozinha aqui, ó, de f, e vou chamar essa daqui de g. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho limite. Para x continuar tendendo a 0, vou calcular as derivadas, ok? Então, ó, daqui para cá, eu vou calcular a derivada de f. A derivada de f vai ser, como eu tenho 2x, olha que eu derivo, fica 2. Daqui para cá, eu vou fazer a derivada de g. A derivada de g vai ser e elevado a x, continua e elevado a x. Menos 1, a derivada de menos 1 é 0. Então, aqui vai ficar 2 sobre e elevado a x. A hora que eu for calcular, eu vou fazer 2 e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, vai ficar quem? 2 dividido por 1, que é 2. Então, o limite dessa função aqui, ó, que inicialmente é indeterminado, é igual a 2, usando regra de L'Hopital. Bom, se acontecer de eu chegar aqui, ó, e me dar 0 sobre 0 novamente, ou infinito sobre infinito, eu vou calcular L'Hopital de novo em cima dessas funções aqui. Então, aí eu vou precisar da derivada de segunda ordem da função, ok? Então, vamos ver mais um aqui, ó, que a gente tem aqui. Se eu for calcular seno de 0 é 0. Para x tendendo a 0, então eu vou ter 0 menos 0 vai ter 0. E elevado a 0 é 1. E elevado a menos 0 é 1. Então, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, inicialmente, eu tenho uma indeterminação. Vou aplicar o L'Hopital. Aplicando o L'Hopital, eu vou fazer as derivadas do numerador e a derivada do denominador. Então, como que vai ficar? Vai ficar o ln, o limite, não tem ln nessa, de seno de x sobre menos x, sobre e elevado a x, mais e elevado a menos x, menos 2, para o x tendendo a 0. Eu vou chamar essa funçãozinha aqui, ó, de f, e vou chamar o meu denominador de g. E agora eu vou aplicando o L'Hopital, então eu vou continuar com x tendendo a 0. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou derivar meu f para colocar o meu numerador daqui. Ok? Então, vai ficar a derivada de seno é cosseno. Então, a derivada de seno de x é cosseno de x. Menos a derivada de x, que é 1. Aqui eu tenho e elevado a x, a derivada continua e elevado a x, tá? Então, daqui pra cá, ó, eu vou fazer a derivada de g, tá? Continuando lá. E elevado a menos x vai ficar e elevado a menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, aqui eu tenho menos com mais, menos. Derivada de 2, 0. Então, eu tenho aqui, ó, calculando cosseno de 1, de 0,
é 1. Menos 1 elevado a zero é 1. Menos elevado a menos zero é 1. Então, aqui eu tenho 0 sobre 0. Me deu novamente uma determinação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e vou derivar de novo. Então, eu vou aplicar o L'Hopital novamente. Ok? Então, aqui novamente aplicando o L'Hopital. Então, eu tenho que o limite do cosseno de x menos 1 sobre e elevado a x menos e elevado a menos x, quando x tende a zero. Agora, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou chamar essa funçãozinha aqui de f e essa daqui de g. Vou esquecer essa parte aqui de cima. Vou sair dessa para fazer de novo, como se eu não tivesse feito nada ainda. Então, eu vou ter o limite quando x tende a zero das derivadas de f e g. Então, aqui eu vou derivar f. A minha derivada de f vai ser quem? Derivada do cosseno menos seno de x. Derivada de menos 1, 0. Então, vai ficar só menos seno de x. Vou derivar g. Aqui vai ficar e elevado a x, olha que eu derivo, e elevado a x. Menos, né, a derivada de e elevado a menos x, e elevado a menos x, que multiplica a derivada de menos x, que vai dar menos 1. Então, menos com esse menos, mais. Agora, vamos calcular de novo. Eu tenho menos seno de zero sobre e elevado a zero mais e elevado a menos zero. Então, eu tenho seno de zero, que é zero, e elevado a zero, que é 1, mais e elevado a zero, que é 1. Então, eu tenho 0 sobre 2, que é igual a zero. Então, o limite dessa função inicial aqui, ó, é zero. Logo, eu tenho que o limite de seno de x menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x menos 2, quando x tende a zero, é igual ao que eu achei aqui no final, que é igual a zero. Ok? Bom, agora aqui, ó, eu tenho uma diferença. Essa diferença, eu sei que se eu for calcular o limite aqui, ó, ele vai dar infinito. E aqui também vai dar infinito, porque 1 sobre 0 vai ser infinito. Então, o que que eu vou ter? Infinito menos infinito. Não dá para aplicar L'Hopital. Eu preciso transformar isso em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Como que eu vou fazer isso? Simplesmente fazendo a soma aqui, ó. Aí eu vou ter uma fração única, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. O denominador vai ser x que multiplica seno de x. Então, eu tenho x que multiplica seno de x dividido por x, seno de x, vezes 1. Seno de x menos x vezes seno de x dividido por seno de x, x. Vezes 1, x. Então, aqui eu tenho a minha função. Se eu for calcular o limite agora da minha função, seno de x menos x dividido por x seno de x, quando x tende a zero. É isso, né? Tende a zero. Eu vou ter que 0 menos 0 é 0, e 0 vezes 0, 0. Então, eu tenho indeterminação exatamente aquela que eu consigo usar para o L'Hopital. Tá? Então, aí a gente vai usar o L'Hopital. Nessa funçãozinha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou derivar o numerador e vou derivar o denominador. Então, aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês enxergarem como que a gente trabalha com o L'Hopital direitinho. Tá? Eu tenho seno de x menos x dividido por x, que multiplica seno de x, quando x tende a zero.
aqui, ó, eu vou chamar meu numerador de F e o meu denominador de G. Eu vou derivar, para achar o numerador aqui, eu vou derivar F. Então, a hora que eu derivo F, derivada do seno é cosseno. Derivada de x é 1. Ok? Aqui eu tenho, vou fazer exatamente de novo a derivada da primeira. Só que aqui eu vou usar produto para derivar. Então, derivada de x é 1, multiplicando por seno de x a seno de x, mais x vezes a derivada de seno, que é cosseno de x, ok? Então, se eu tenho, olha, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, eu tenho 0. Seno de 0 é 0. Vezes 0, então aqui vai dar 0, que é outra indeterminação. Bom, então eu vou sair daqui para usar L'Hopital de novo. Então, vou aplicar L'Hopital a segunda vez. Ok? Então, eu tenho limite. Qual que é a minha função aqui? Cosseno de x menos 1, seno de x, mais x cosseno de x. X tende a 0. Vou chamar essa funçãozinha aqui, ó, de f. E essa função de g. Para calcular o limite da função. Aqui eu vou continuar tendo meu denominador, meu quociente. Então, eu preciso achar o numerador e o denominador. Vou fazer a f' aqui. E daqui para cá, eu vou fazer meu g'. Então, vamos lá. Derivada do cosseno menos seno. Derivada de menos 1, 0. Derivada de seno, cosseno. Mais derivada, usando o produto aqui, tá? Derivada de x é 1 vezes cosseno, cosseno de x, mais x, que multiplica a derivada de cosseno, que é menos seno. Ok? Então, aqui, ó, produto, que vai me fornecer, ó, essa derivada aqui, vem pra cá, ó, é essa daqui, ó. Ok? Aí, eu tenho seno de 0, seno de x, quando x tende a 0, eu vou ter seno de 0, que é 0. Cosseno de 0, né, porque o x tende a 0, é 1. Aqui eu vou ter também, de novo, cosseno de 0, porque o x tende a 0, mais 1. Aqui eu vou ter 0, porque eu vou estar substituindo o x por 0, mais 0. Então, eu vou ter quem? 0 dividido por 2, que é 0. Ok? Então, o limite dessa função aqui, ó, que inicialmente é uma indeterminação, eu cheguei que o limite é igual a 0, ok? Bom, agora vamos fazer essa daqui, ó. Eu tenho limite de x, ln de x. Quando x tende a 0, é 0. Por que eu tenho que pegar limite pela direita? 0 pela direita, porque eu não tenho no ln de número negativo, ok? Ln de 0, ele vai para infinito. Então, eu vou ter 0 vezes infinito, uma indeterminação que não entra em L'Hopital. Então, eu preciso transformar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, ok? Bom, como que eu vou fazer isso? Eu vou tratar a minha função. Como que eu posso escrever? Se eu fizer aqui, ó, divisão pelo inverso de 1, de x, eu consigo chegar. Então, se eu escrever aqui, ó, ln de x sobre 1 sobre x, eu teria o quê? O infinito sobre infinito, e eu consigo trabalhar com L'Hopital. Bom, mas essa função aqui, ó, eu chego naquela que eu tenho divisão de fração, certo? Divisão de fração, eu conservo a primeira
e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, eu cheguei exatamente no meu ponto de partida aqui, ó. Então, é uma maneira de eu estar usando, onde que eu vou ter o limite, que é infinito sobre infinito. Então, o limite dessa função de ln de x, 1 sobre x quando x tende a zero. Eu vou ter ln de zero infinito, 1 sobre x, ele vai para infinito. Então, vai dar infinito sobre infinito, que é uma das determinações de L'Hopital, onde a gente pode estar usando. Então, o limite, só que agora o que eu vou estar usando? Essa função aqui, não, mas essa daqui, ó. Para estar calculando, eu simplesmente reescrevi a minha função. Eu vou usar o limite derivada aqui, porque eu estou usando o L'Hopital, ok? Então, eu vou estar usando, chamando aqui de f de x e aqui de g de x. Derivando a f, vou continuar aqui com uma fração. E aqui eu vou derivar a minha g, ok? Para poder calcular o meu limite. Então, a hora que eu derivar ln de x, eu vou ter 1 sobre x. 1 sobre x, a hora que eu for derivar, se eu esquecer, eu venho aqui, ó, 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Para derivar, eu vou dar o tombo, menos 1, x elevado a menos 1, menos 2. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então, aqui eu tenho menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, o que eu tenho aqui agora? Eu posso simplesmente reescrever minha função. Tenho divisão de fração, né? Então, eu vou estar trabalhando. Meu x continua tendendo a zero pela direita. Eu conservo a primeira e inverto a segunda. Ok? Então, eu tenho 1 sobre x, que mantém, menos 1 sobre x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre 1. Ok? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e fazer a simplificação de x e x ao quadrado. Então, eu vou ter menos x dividido por 1. Que vai ser menos x, né? X ao quadrado eu dividi aqui, né? Já vamos fazer assim, ou podemos fazer isso aqui, ó, para vocês enxergarem. Tá? Em vez de fazer direto aqui, eu posso fazer aqui. X ao quadrado dividido por x, vai me sobrar apenas x. Só que ele é negativo. Então, eu tenho que menos x quando x tende a zero, menos zero, que é igual a zero. O zero não é positivo nem negativo. Então, o limite dessa função aqui, ó, que inicialmente ela é uma indeterminação, eu consigo encontrar que é igual a zero, ok? Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.